Questão número 7. O plano cartesiano abaixo contém duas circunferências tangentes f e b. Considere que a equação de f é x² mais y² igual a 4, e que b é tangente aos eixos coordenados x e y. Calcule o raio e a equação da circunferência b. Essa questão aqui é bem interessante, a questão de geometria analítica, que é uma questão clássica de cair no exame discursivo. Ou cai reta ou cai circunferência. Nos últimos anos tem acontecido isso. E às vezes cai reta e circunferência. Dessa vez eu tenho circunferência e circunferência que são tangentes, sendo que uma delas ele me dá a equação, e aí eu tenho que lembrar qual o significado dessa equação aqui. Essa equação, na verdade, é essa aqui, que é a equação reduzida da circunferência. E o que são esses elementos que estão ali naquela fórmula? O A e B são as coordenadas do centro, e aí no caso aqui, como eu não tenho nenhuma variação em x, nenhuma variação em y, significa que a minha circunferência está com o centro na origem, e aí eu verifico isso olhando no desenho também. E esse elemento do outro lado aqui, ó, eu tenho o raio elevado ao quadrado. E aí, o raio aqui já está elevado ao quadrado, está calculado. Então, o raio dessa circunferência é 2. Então, eu coloquei aqui uma expressão equivalente a essa, tá? Que é x menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. E aí eu verifico que o centro 0, 0 e o raio 2. Bom, o que ele quer? Ele quer que a gente determine a equação dessa circunferência aqui, tá? Então, a gente vai ter que procurar alguma coisa aqui dessa circunferência me ajudar para achar aí a equação dessa circunferência. Bom, o que eu tenho que ter em mente? O que eu preciso para determinar a equação dessa circunferência? Ora, como ele não faz exigência ser na forma geral, eu vou pelo caminho da forma reduzida, mais rápido. Eu só preciso saber quais são as coordenadas do centro e quem é o raio. Feito isso, está resolvido o problema. Então, eu preciso saber a medida do raio e preciso saber também que coordenadas são essas. Então, olha só, uma ideia aqui, e isso vale para problemas geométricos, é a gente captar triângulos. Por que captar triângulos? Já falei em algumas videoaulas, que o triângulo, né, é uma figura geométrica que tem várias propriedades, e aí, geralmente, ele nos encaminha a solução do problema. Então, aqui, olha só, as coordenadas do centro, e essa circunferência, ela tem um ponto de tangência no eixo das abscissas, esse ponto aqui, e tem um ponto de tangência lá no eixo das ordenadas, que é aquele ponto lá. E aí, olha só que interessante, as coordenadas que nós temos aqui do centro, elas são as mesmas, aqui tem os mesmos valores do que a medida do raio, né? Isso aqui é um raio, isso aqui também é um raio. Então, aqui, esse ponto, né, essa coordenada em x, eu vou chamar de Rzão, tá? O raio dessa circunferência grandona, Rzão. Então, esse ponto aqui é R em x e 0 em y, está sobre o eixo. E aquele ponto lá, ele é 0 em x e R em y. Repara que ele também está sobre o eixo. E aí as coordenadas do centro, R em x, R em y. Então, gente, olha só. Se eu encontrar as coordenadas do centro, ou se eu encontrar o raio, meu problema está resolvido. Porque as coordenadas do centro e o valor da medida do raio são os mesmos valores numéricos. Então, a nossa equação da circunferência, na verdade, ela vai ficar algo desse tipo. X menos o Rzão ao quadrado, mais y menos o Rzão ao quadrado, igual o Rzão ao quadrado. Tá? Então, nosso objetivo é encontrar aqui o valor de Rzão. Uma ideia, já que eu tenho o valor do centro da circunferência, já tenho também o raio dessa circunferência, é nós traçarmos esse segmento de reta aqui, ó, que liga o raio de uma circunferência ao outro. E aí, como eu havia dito no início do problema, olha lá, eu tenho um triângulo retângulo ali.
E esse triângulo retângulo, ele não é um triângulo retângulo qualquer, tá? Por que ele não é um triângulo retângulo qualquer? Se você reparar, essa distância aqui é a mesma que essa. Então, esse tamanho aqui é Rzão. E esse tamanho aqui também é Rzão, porque é um raio. Então, esse triângulo retângulo aqui é um triângulo retângulo isósceles. Tem dois lados iguais. Com isso, nós temos aqui um ângulo de 45, e aqui também, né? 45 graus. Tanto aqui como aqui. E aí, qual a ideia que eu vou usar aqui? A ideia é o seguinte: se eu quero obter Rzão, eu tenho aqui, por exemplo, o cateto oposto e tem um cateto adjacente. Mas se eu usar tangente, vai dar 1, não vai me ajudar em nada, porque vai ficar essa razão dividido por essa, vai dar 1. Então, eu vou utilizar outra razão trigonométrica. Por exemplo, poderia usar o seno se eu conhecesse a hipotenusa. Ora, será que a hipotenusa também está em função de Rzão? O que nós temos aqui? Essa distância aqui é Rzão também. E essa distância aqui, que é o raio da circunferência pequena, é duas unidades, né? É o raio da circunferência pequena. Então, esse tamanho todo aqui é Rzão mais 2, né? 2 unidades aqui do comprimento do raio da circunferência menor, e o Rzão é esse pedaço todo aqui. Pronto. Agora eu tenho só uma variável, né? Na verdade, uma variável não, eu tenho uma incógnita aqui para resolver. E aí, o seno de 45 vai ser o cateto oposto, R, sobre a hipotenusa, R mais 2. Ora, com isso, tá? O seno de 45, nós sabemos que é raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai ficar igual a R mais 2. Bom, agora eu vou arrumar essa proporção ali e vou deixar o meu R como incógnita, já que é o que eu quero determinar para encaixar ali na equação da circunferência pedida. Então, aqui eu vou ter... vou multiplicar isso aqui tudo, vai ficar raiz de 2, que multiplica R mais 2. E aí vale a gente colocar o parênteses para a gente lembrar que esse raiz de 2 está multiplicando todo mundo. Igual a 2 vezes R. Vou distribuir isso aqui, quer dizer, com um objetivo já em mente, que eu tenho que deixar o R isolado. Tá? Quer dizer, a gente vai resolvendo a questão, mas a gente tem que ver um objetivo, né? Sai resolvendo de qualquer jeito, fazendo um montão de contas sem saber onde a gente vai parar. Então eu tenho aqui raiz de 2 R mais 2 raiz de 2 é igual a 2R. Como eu quero isolar R, vou passar o R para lá. Raiz de 2 R menos 2R é igual a menos 2 raiz de 2. Vou botar o Rzão em evidência aqui, ele é um fator comum, e aí eu tenho que Rzão, que multiplica raiz de 2 menos 2, é igual a menos 2 raiz de 2. Como eu quero Rzão é igual a menos 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 2. Isso aqui, tá, é o raio da circunferência. Consequentemente, é uma coordenada de x e é uma coordenada de y. Vamos refletir sobre esse resultado aqui. Vamos lá, raio é uma medida. Então, raio tem que ser um valor positivo. Cuidado com a aparência da conta. Você olhando aqui para a conta, você pode pensar, tem um sinal de menos aqui, isso aqui é negativo, eu estou errado. Isso aqui não está certo. Calma. O que eu tenho aqui? 2 raiz de 2 negativo. Se aqui embaixo esse resultado for um resultado negativo também, a gente consegue transformar isso aqui em positivo usando a regra de sinais. Então, repara que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 menos 2, isso aqui vai ficar negativo. Olha, isso aqui embaixo vai ficar negativo, em cima está negativo também. Quando eu dividir isso vai ficar positivo. Então, essa resposta faz sentido. Tá? Então, isso aqui, né, eu poderia ter dado a minha resposta, como o raio sendo esse valor, e a circunferência sendo x menos isso aqui. E aí eu posso escrever um menos aqui, eu já posso trocar o sinal. Pode ficar mais 2 raiz de 2 sobre
raiz de 2 menos 2, tudo isso ao quadrado, mais, tá? Vou fazer aqui embaixo, mais y mais 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 2 ao quadrado, igual a isso aqui tudo ao quadrado, quer dizer, menos 2 raiz de 2, raiz de 2 menos 2, isso aqui tudo elevado ao quadrado, tá? Isso seria a solução, sem problema nenhum. Essa resposta, com certeza, ela é equivalente ao que foi achado aí pela banca, tá? Eu vou fazer essas contas só para a gente verificar realmente isso, tá? Então, vamos lá. Vamos mexer nisso aqui. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho um irracional. O irracional no denominador, eu posso racionalizar aí a minha expressão. E aí, para a gente racionalizar, a estratégia é a gente multiplicar pelo conjugado aí dessa expressão. O conjugado, a gente vai trocar o sinal aqui desse número. Então, eu vou multiplicar isso aqui, tá? E aí daria uma resposta equivalente. Ó, então eu vou ter menos 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 menos 2. E aqui eu multiplico pelo conjugado. Ó. Raiz de 2 mais 2 sobre raiz de 2 mais 2. Lá em cima, o que a gente tem? Lá em cima, você vai ter menos 2 que multiplica a raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E aí, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 2 raiz de 2 vezes 2 vai dar menos 4 raiz de 2. Embaixo, isso aqui é A menos B vezes A mais B. A menos B vezes A mais B é o primeiro ao quadrado, quer dizer, é A ao quadrado menos B ao quadrado, quer dizer, diferença de 2 quadrados. Então, eu tenho aqui raiz de 2 ao quadrado, dá 2, menos o quadrado de 2, menos 4. Posso melhorar um pouco isso aqui. O que eu tenho? Posso colocar um menos 4 em evidência, por exemplo. Tá? Posso colocar o menos 4 em evidência. E aqui dentro eu vou ter 1 menos raiz de 2. Mais, né? Para poder dar menos aqui, eu tenho que ter mais aqui, porque menos vezes mais vai dar menos. Embaixo eu tenho sobre menos 2. Posso simplificar. Vou simplificar 4 negativo com 2 negativo. Então só vai sobrar 2 lá em cima. Então isso aqui é 2, que multiplica 1 mais raiz de 2. Ou, se preferir, né, você pode distribuir isso aqui. 2 mais 2 raiz de 2. Tá? Essa expressão aqui é a mais simples. Então, diferentemente da prova de múltipla escolha, você não tem obrigação para chegar nesse resultado ou nesse. Você pode dar essa resposta aqui, sem problema nenhum. Tá? Então, o bom da prova discursiva é isso, porque a prova de múltipla escolha, além da questão, você tem que ficar adaptando lá ao resultado. E nem sempre você acha diretamente aquilo que está lá na opção. Tá? Então, tá aí a resposta, e seria substituir isso aqui na expressão da circunferência.